Alô Brasil, alô povão, alô minha galera, presta atenção no seguinte, a parte de número 100, eu repito, 100 no ar, edição centenária, 100 vezes, 100 sextou, 100 sextas-feiras na periodicidade que você já se acostumou, com eu aparecendo aqui, eu mesmo, Gabriel Divan, no seu ouvido, no dial, nas ondas do rádio, no feed do Vira Casacas, trazendo eventualmente para você conteúdos jurídicos sobre o mundo das leis, dos tribunais, das decisões judiciais e tudo para fazer com que você entenda isso de um modo mais fácil. Para você que não é da área e quer ficar mais ou menos resumidamente, inicialmente por dentro. Para você que é da área e às vezes não teve o tempo durante a semana, é uma correria louca, para fazer um recolhimento assim de um clipping de alguma coisinha, para não ficar por dentro de alguma coisa, não teve aquele momento só seu, o Aparte é justamente esse lugar. O Aparte é a sauna. O Aparte é o spa jurídico, onde você senta, relaxa e fica na minha companhia alguns minutos para que eu faça o trabalho sujo de resumir para você alguma coisa que diz respeito a esse universo, a essas pautas, a essas questões todas. E bem, estamos aqui com muito orgulho, enquanto, atenção Felipe, atenção Carapanã, com muito orgulho com a coluna, neste momento, mais longeva do Vira Casacas. Mais periodicamente leal, regular e longeva, sim. Porque o RT comentado, a coluna do Felipe, foi inventada depois, né? Ele deu um tempinho de folga, ele pegou uma licença não remunerada, vocês sabem disso, o nosso pai fundador, depois voltou e, é claro, entrou colaborando aqui porque tem que pegar a mão na massa no Vira Casacas, né? E aí criou o RT comentado, a coluna que traz histórias que você não sabia que você precisava ter na sua vida. A gente tem, é claro, o Evárzia, essa a mais antiga das colunas do Vira Casacas, até porque a participação do Carapa Nelson, o nosso cronista do Armagedon favorito, começou com uma coluna, começou com uma inserção muito antes dele ser parte oficialíssima do nosso time de apresentadores. E teve uma nova vida posterior quando o Carapanã decidiu manter a coluna para que ele tivesse um espacinho para suas divagações e suas informações, no que foi não só amplamente aceito por nós da Vira Casacas Enterprises, como também foi um estímulo para que a gente começasse a criar esse material também. Então, o Aparte, ele é a segunda mais antiga das colunas, surgiu logo depois que eu também decidi que alguns dos espaços aí entre os nossos programas iam ser preenchidos enquanto aguardávamos pelo Evárzia por um materialzinho que eu ia produzir. Quando entrou o Felipe novamente na nave louca, ele embarcou de novo, né, nessa maluquice toda, ele começou então a fazer o RT comentado. Nós temos as 3 colunas, então, para além do nosso programa semanal que sai às terças, todo final de semana você vai ter algum dos Viras falando alguma coisa fresquinha para você. E bem, voltando à celebração, portanto, né, o Aparte desde que começou não parou, manteve o rigor nas sextas-feiras, algumas inclusive sextas-feiras de feriado e pré-feriado ou pós-feriado. Quem me acompanha aqui sabe o drama e sabe que quem inventou esse calendário foi Felipe Abal, né? Todo mundo conhece, né, o poder que Felipe Abal tem. Ele inventa, por exemplo, a data do carnaval, consequentemente, quando vai cair a Páscoa, e ele faz lá os meshes dele para que o meu trabalho aqui quase sempre caia em feriados ou em datas similares para que ele não precise trabalhar e para que ele não precise ficar postando nesse tipo de dia, né? A gente sabe disso. Mas enfim, tivemos feriados aí nas últimas semanas e nenhum afetou a parte porque talvez o cosmos, talvez as estrelas se alinharam para que a gente tivesse uma sexta-feira como essa, justamente para que eu não pudesse usar dessa piadinha justamente no programa de número 100. Número 100, então. Muito obrigado a você que está com o Vira Casacas. Muito obrigado a você que está com o Aparte. Eu sei, né? Eu diria que essa é a coluna, assim, das 3 que tem, evidentemente, menos aura farmada, né?
Aliás, duvido que algum jovem ainda use essa expressão, porque quando começa a aparecer uma expressão nos programas de variedades explicando o que que ela é porque os jovens já substituíram ela por pelo menos duas ondas posteriores e daqui a pouco ela volta, inclusive, como retrô, né? Mas o fato é, o Aparte, ele tem seu público, né? Ele tem as pessoas que guardam ele com carinho no coração. Claro, não é assim uma história maravilhosa, né? Narrada com roteirização pelo Felipe, não é aquela divagação, não é aquela elucubração do Carapanã que a gente fica ansioso para ouvir. É só eu, né? Simplesmente Gabriel falando de coisas chatas, tentando tornar elas menos chatas e mais inteligíveis. Tentando tornar o pardieiro o caos, que é muitas vezes, né, essa questão do direito, porque nós, professores da área jurídica, a gente sofre muito com o meme, e o meme é real. É aquela história de dizer assim, porra, estudar direito é o seguinte, né? A lei diz uma coisa, o meu professor diz outra, o livro que eu gosto diz outra, o livro que eu não gosto diz mais outra, e o tribunal vai lá e pá! Mete uma outra versão ainda? Como é que pode? É exatamente assim. É exatamente assim. Principalmente nos anos loucos em que estamos vivendo, quando a jurisprudência, e não raramente a jurisprudência superior, e não raramente, além de tudo, a jurisprudência do órgão máximo da jurisdição brasileira, que é o STF, acaba muitas vezes se compatibilizando com uma ideia de uma decisão que não é necessariamente uniforme aos preceitos que eventualmente são paradigmas, são precedentes. Às vezes a decisão não é uniforme em relação ao que a própria corte ou as cortes vinham decidindo sobre a mesmíssima coisa até ontem. Então é bem complicado, cara. É bem complicado e a gente tenta sempre manter o bom humor e pelo menos manter algum tipo de serenidade para ficar fazendo comentários como esses. Então, a minha vida aqui, em boa parte da semana, é falar sobre, comentar sobre, criticar sobre, às vezes até elogiar sobre, né, o sistema de justiça, o sistema legal, as decisões dos tribunais, tudo que acompanha esse pacote aí, ela acaba virando a cada 3 semanas a responsabilidade de eu fazer isso também aqui, também com vocês, também nesse esquema de gravação onde estou sozinho e vocês que não trabalham com produção de podcasts, vídeos, áudios, qualquer coisa do tipo, né, que possa servir para geração de conteúdo, que termo horroroso esse, vocês não imaginam o quanto é apavorante gravar sozinho, porque bota alguém interagindo contigo, sai papo para 3 horas e meia, você tem que editar, você tem que cortar as coisas. Agora, quando o cara está sozinho aqui, pensando em o que, que ele vai falar e como é que ele vai abordar e que exemplos ele vai usar e de que forma vai começar a estruturar uma ideia de um resumo, uma ideia de uma explicação mais palatável, uma ideia de mastigar, de facilitar alguns conteúdos para vocês, é realmente um trabalho do cão, sabe? Se uma parte ele tem uma meia hora de duração ou coisa parecida, pode escrever que tem um bom bocado de minutos e, quando não, muito mais tempo para que a gente acerte tudinho aqui. Eu falo a gente, né? Eu, os meus neurônios, a minha baixa habilidade e, às vezes, a minha falta de paciência. Enfim, somos muitos aqui, né? Bom, o que eu tenho a dizer para vocês, então, mais uma vez, muito obrigado. É muito, muito gratificante saber que a gente chegou nesse momento. É claro que o Aparte, ele não pretende e ele nem tem o sonho de eventualmente ser algo tão popular, tão querido como o nosso programa principal, a joia da coroa, a joia da casa, o vira-casacas de todo dia, este sim, em breve chegando nas 500 edições. Sabe o que é isso, cara? Sabe a história que tem por trás de um bagulho desse? Então, o Vira-Casacas está aí firme e forte, mas o Aparte, ao longo dessas 100 edições, eu diria que ele teve alguns momentos, assim, ele teve episódios que geraram bastante comentário, ele foi muitas vezes elogiado, algumas vezes criticado, tá tudo bem, tá tudo absolutamente bem, né, em relação a isso. A minha ideia aqui, eu sempre deixo bem explícito, porque nós não temos tempo para o cara fazer uma espécie de aula, um comentário estritamente acadêmico ou dogmático. 2, porque a minha ideia e o meu mote central, ele reside no fato de fazer uma coisa resumida, de fazer uma coisa inicial, e também porque eu, como professor, sempre aviso, né, não fique exclusivamente com o resumo. Não fique com o briefing, não fique com a manchete.
sabe a manchete, né? Ela às vezes é traiçoeira e às vezes ela não nos dá a dimensão inteira. A parte não é exatamente uma manchete, ele tem um pouco mais de profundidade, ele vai ali para alguns minutos de conversa, onde a gente dá explicação, a gente procura deixar a coisa mais clara. Mas ele ainda assim é um resumo. Então, pessoal, lembre-se, isso daqui é um serviço de pretensa utilidade pública que eu faço para que você fique minimamente por dentro da coisa. Não significa que com o que eu falei aqui você está manjando a ponto de dar uma palestra, né? Tem aquela lorota, que é evidentemente uma mentira, assim, é uma mentira deslavada, que volta e meia contam por aí, que quando o Einstein foi fazer uma série de conferências, né, pelos Estados Unidos, ele ia junto com um secretário que era meio motorista, meio carregador das coisas dele, meio auxiliar para toda a obra e tudo mais. E aí, em algum momento, o motorista teria dito para ele durante a viagem: olha, senhor Albert, eu já vi tantas vezes as suas palestras que eu acho que eu seria capaz de proferir uma um dia, né? Porque eu sei de cor tudo que o senhor fala. Aí teria chegado o Einstein num lugar, numa conferência, numa universidade lá onde, né, eventualmente ele não era tão conhecido, e ele ofereceu então para que o motorista desse a palestra no lugar dele, para ver como é que ele se saía. E o motorista teria dado a palestra, repetindo tintim por tintim tudo que ele tinha ouvido o cara falar nos últimos meses, semanas. Aí uma hora fizeram uma pergunta meio cabulosa para ele, ele disse assim: essa pergunta é tão, mas tão singela que até o meu motorista aqui do meu lado poderia responder. Aí ele passou a palavra para o Albert Einstein. Isso é uma mentira, né? É claramente uma mentira. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente lembra então que você tem que buscar informação, você tem que buscar conteúdo. Isso aqui é uma ponte inicial para que você comece o seu dia, comece a sua sexta-feira, lembrando que dá para escutar em qualquer momento, a qualquer hora, embora o à parte ele tenha uma questão até meio datada em termos de tempo que o próprio Vira-Casacas não tem, né? Eu comento aqui assuntos recentes, assuntos que às vezes são o tema da semana, às vezes eles são a pauta que está pegando fogo por aí, então ele tem um certo efeito de ficar um pouco mais restrito, né? Tem a partes de muito tempo atrás que, se você ouvir agora, talvez não façam tanto sentido, porque eles estavam comentando a realidade do momento, embora tem outros que não, né? Tem outros que têm ali um conteúdo para você conseguir eventualmente se alimentar dele de uma maneira que ele não tem prazo de validade. Esse, por exemplo, é um programa que talvez tenha algum prazo de validade, porque eu vou comentar um assunto da semana, eu vou comentar um assunto que, de certa maneira, já foi alvo de nossa discussão aqui. Dá uma olhada no A Parte número 93, onde eu falo sobre a canalice da Anistia Light, comentando a ideia que estava, então, passível de veto ainda, pela Presidência da República sobre o projeto de lei que modifica a questão da possibilidade dos acúmulos e dos concursos de penas para crimes tais como aqueles que o Bolsonaro e uma meia dúzia ali cometeu. Naquele à parte, eu fiz uma espécie de sermão, né, no que diz respeito ao quão ridículo era a possibilidade de você querer mudar um instituto basilar da parte geral do Código Penal para simplesmente querer que, no caso da aplicação das penas para, principalmente, o Bolsonaro, ele fosse visto de outra maneira. Eu comentei lá com um pouco mais de detimento, com um pouco mais, né, de tempo a respeito daquilo. Eu pretendo fazer hoje uma abordagem similar, mas um pouquinho diferente, um pouquinho mais rápida, dado o fato de que tem muita gente nos últimos dias perguntando coisas sobre a questão de, é possível entrar no STF para tentar barrar isso aí que os deputados fizeram no quesito de derrubar o veto presidencial? 2, e é um assunto que talvez não tenha nada a ver num primeiro momento, mas que a gente sabe que está intimamente ligado e poderia estar até mais ligado, que é a quase inédita rejeição no Senado do nome de um proponente a ocupar a vaga do STF que está em vacância, no caso, o Jorge Messias. E eu digo que não tem nada a ver porque, a rigor, não tem nada a ver, mas que tem a ver, sob certo sentido, porque a gente sabe que essas tensões entre executivo, judiciário e
legislativo, elas estão muito pautadas numa série de empurras e puxas políticos ali, e não havia quem não dissesse que não era simbólico o fato de terem pautado a possibilidade da mantença ou do veto do projeto de lei dessa dosimetria, né, desse projeto safado, um dia depois daquela que seria a sabatina que ia definir ou não o futuro de Jorge Messias como um potencial ministro do STF, sabemos já que não aconteceu, e muita gente estava salientando essa não coincidência como uma espécie de recado, né, do próprio Davi Alcolumbre, do presidente do Senado, no sentido de demonstrar escancaradamente que as coisas estariam meio que alinhavadas juntas. Ou seja, a gente eventualmente não atrapalha a tua indicação aí, meu querido, e no outro dia a gente vai fazer um manobrão aqui para tentar aliviar um pouco a pena do Bozo. E aí todo mundo fica frio, ninguém enche o saco de ninguém e vamos embora. Essa era uma das previsões de um dos cenários possíveis, mas a gente acabou tendo uma surpresa desagradável, ao menos quem pensava assim, porque, na verdade, a bancada do Congresso, aliada aos interesses centrônicos e bosonáricos, eles meio que descobriram que eles podem muito mais do que, eventualmente, a compostura no exercício do cargo público lhes outorgaria. Então, os caras barraram o Messias e, volto a dizer, né, não sei se seria o meu candidato, a minha escolha para essa vaga, mas com toda a certeza do mundo posso cravar que a rejeição dele não teve nenhum problema no quesito de técnica ou de postura ilibada ou de saber jurídico. A gente sabe que a rejeição dele se pautou por um outro critério que tem a ver com estamos nos ensaiando, botando as asinhas de fora para acreditar que há uma possibilidade da cadeira presidencial em breve ser ocupada por outra pessoa e quem sabe vamos fazer uns movimentos para que essa pessoa tenha mais escolhas de ministros no seu repertório, porque neste momento temos que indicar uma pessoa e há aposentadorias na corte que estão à vista. Tipo, terra à vista. Pois é, tem aposentadorias à vista. Agora imagine um cenário em que um coió, como um Flávio Bolsonaro ou algum dos eventuais outros ali, embora a gente tenha aqui uma predileção na casa pela ideia de que o candidato forte do outro lado será mesmo o Flávio, atualmente sem sobrenome, né? Imagina um cara que nem esse tendo a possibilidade de fazer uma, duas, três, quatro escolhas para cadeiras de ministros no Supremo, né? Enfim, é um tipo de coisa que apavora qualquer pessoa um pouco mais sensata, mas que não apavora quem acha que vai eventualmente se beneficiar com isso, que obviamente, né, trabalhou pela rejeição do Messias, a gente sabe disso, a gente não tem nenhuma ilusão que não foi este o cenário. Volto a dizer, né, eu não teria indicado nem o Jorge Messias, eu não teria indicado eventualmente o Cristiano Zanin, né, eu acho que tem outros nomes que estariam na frente desses dois aí, que tiveram essa indicação, talvez o Flávio Dino, né, desses que recentemente estão ocupando os postos, as cadeiras, talvez, talvez. Agora, a gente sabe muito bem que o jogo está pautado em outras questões. Ninguém está ali preocupado com, né, o tipo de abordagem, o tipo de interpretação constitucional que o Messias eventualmente teria, né, enquanto ministro. Até porque toda e qualquer sabatina tem isso, né, pessoal? Tu pergunta assim, você é conservador? Sim, sou católico, apostólico, romano, evangélico, qualquer diabo desse. Né? Não, diabo não, né? Aí fica ao contrário. Mas enfim, você é contra isso, contra aquilo? Sim. Você é a favor daquilo? Sim. Você vai defender? Sim. A pessoa ela tem um parâmetro um pouco mais conservador de vitrine, digamos assim, para poder não escandalizar na sabatina. Os senadores apertam um pouquinho para mostrar serviço, o cara vai lá e cede um pouquinho aqui e ali, e no fim todo mundo é aprovado. Era mais ou menos esse o acordo litúrgico que a gente tinha aí entre as casas. Agora, o pé de guerra está mais visível do que nunca e aconteceu o que aconteceu. Bem, mas a gente não está falando aqui
da sabatina e da rejeição quase inédita, 130 anos, né, cara? Não havia algo parecido. Mas a gente está falando, de certa maneira, desse tema, porque eu já disse, né, havia um cenário onde alguns analistas diriam que a proximidade não acidental de um dia entre uma coisa e outra, né, a votação da questão da manutenção ou da derrubada do veto e a sabatina do Messias, poderia ser um recado como quem diz assim, ó, as cartas estão na mesa aqui, vamos ver quem faz mais o outro sorrir, vamos ver quem atrapalha menos. Na verdade, o que aconteceu foi uma outra coisa. Mas também tem um cenário onde essas coisas se relacionam, porque muita gente também questionou, tá, mas os senadores eles votam contra, eles fazem o que eles querem, dá para ir ao STF para anular esse tipo de coisa? Não, gente. Não, vamos deixar bem claro uma coisa. Vamos deixar bem claro uma coisa. Existem coisas que são competências legislativas, parlamentares, onde o STF tem total poder para exercer um controle de constitucionalidade. Porque o legislativo fez um projeto de lei numa casa, foi aprovado pela outra também, e vai lá o Supremo, que não foi eleito pelo povo brasileiro, e veda isso. Como é que pode? É a ditadura da toga? Não. Isso é simplesmente os poderes se autocontrolando no limite normal em que eles foram criados para funcionar. Isso é o normal. Mas não poderia ter. Não, cara, poderia, tá? Agora, tem coisas que você não pode simplesmente achar que é viável de impugnação. Aliás, o campo progressista precisa de uma vez por todas aprender e também se acostumar com o fato de que não se pode simplesmente legar tudo para um STF como se fosse o botão do socorro, o botão do pânico, para fazer com que elementos e discussões que são derrotadas, às vezes, num campo político, tenham uma sobrevida a partir de canetaços, a partir de liminares, a partir de decisões plenárias que eventualmente vão ser complacentes, porque eventualmente são e tem que ser, assim como muitas vezes não serão e não terão que ser, assim como, muitas vezes, uma coisa que parece tranquila e lógica, ela acaba contaminada pelos ventos, pelas marés, que muitas vezes uma corte com alto grau de politização, cada vez maior, tende a oferecer. E principalmente, como sabemos, e muito da discussão reside em torno disso, uma corte com oposição que é mutável. E não só no sentido dos seus membros e membras, atualmente só uma membra, né? Sempre lembramos que isso é um descalabro, né? Mas também em relação ao posicionamento que a interpretação dos seus próprios, inclusive, precedentes possa vir a ganhar, como a gente já falou. Então, voltando, não dá para simplesmente você querer questionar no Supremo o fato de que senadores votaram contra a indicação de um nome, sendo que a competência é deles para fazer essa votação a partir de uma sabatina. Repito, se houve alguma fraude processual, procedimental, se houve alguma questão que poderia abalar a lisura do procedimento, se a gente descobre algum tipo de pressão indevida ou alguma questão que envolve, sei lá, vamos pensar num exemplo bem tosco, mas direto, né? Se houve suborno ou se houve algum tipo de acordo nesse naipe para garantir que haja um certo teor de votação para um lado ou para o outro, aí é claro que a gente pode reanalisar e mandar talvez realizar uma nova sabatina com outro tipo de contorno, outro tipo de lisura no que diz respeito o rito a ser obedecido. Mas não, minha gente, não se pode correr para o Supremo para qualquer coisa, e nesse caso é uma das coisas que não são passíveis desse tipo de recurso ou desse tipo de tentativa de revisão, né? Eu não gostei do que os senadores votaram lá. Aí não tem conversa, pessoal. Tanto é que o Supremo, né, a partir de muitos dos seus membros, correu para as redes e para a imprensa para dizer não temos nenhuma objeção aqui em termos da votação que foi realizada, não pretendemos meter o bedelho nisso, né, e
jogo que segue, vida que vai adiante. O próprio Gilmar Mendes fez uma manifestação dizendo que, né, o Supremo perde a chance de ter um grande jurista, manifestou apoio ao Jorge Messias. Há bastidores dizendo que havia ministros na corte que não gostavam muito do nome e já suscitaram questão de que eles poderiam ter articulado alguma coisa, mas isso no campo político, isso na boca pequena, eu não tenho nenhuma informação e nenhuma comprovação de absolutamente nada, então eu não vou entrar nessa esfera. Eu vou ficar com o que alguns ministros manifestaram em termos de declarações oficiais, né? Lembrando que a declaração do Alexandre de Moraes foi engraçada, no sentido de que questionaram ele se eventualmente ele não gostava do Messias e se ele poderia ter ajudado a influenciar na escolha, e ele mesmo disse, olha, eu não sou muito bem quisto lá no Senado, né? Então acho que eu não influencio é nada. Mas enfim, a gente está aqui para falar da outra questão, do que aconteceu no dia posterior, que tem esse elo de ligação por algumas plataformas, né, principalmente no que diz para com a tensão política, mormente entre executivo e legislativo nesse momento, que é a questão da derrubada do veto no projeto que modifica as regras para a dosimetria de pena e para a confecção, digamos assim, da sentença final, quando os acusados forem acusados pelo crime do artigo 359-M do Código Penal, que é aquele cuja redação diz tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Bom, vocês lembram que as condenações, e aí vamos ficar com o exemplo do chamado núcleo 1 aqui, né, dos caras que tentaram dar o golpe, assim como foram separados pelas denúncias e pelos julgamentos, o núcleo onde estava incluído o ex-presidente Jair Bolsonaro, vocês lembram que houve uma série de imputações ali. A gente teve acumulação, por exemplo, desse crime, que é o crime de golpe de Estado, com o crime da abolição violenta do Estado Democrático, com outros crimes que também dizem respeito, por exemplo, à participação em organização criminosa, porque, com muita correção, ao meu ver, é isso que eles eram e é isso que eles foram legalmente considerados. A gente tem uma série de possibilidades de fazer um somatório de penas. Isso porque, vamos lembrar um pouquinho, a gente tem no nosso Código Penal um artigo que, no caso, é o artigo de número 69. Sim, o artigo 69 é o artigo que fala do concurso material. O concurso material é quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas previstas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Ou seja, quando você está sendo acusado por uma bateria de crimes, você vai ter a possibilidade da gente fazer condenações que vão considerar a possibilidade desse concurso, desse acúmulo, desse somatório. Então, o exemplo é bem simples, né? O cara comete 5 roubos, então ele vai ser acusado por 5 roubos, vamos dizer que ele foi acusado pela totalidade daquilo que o inquérito acabou indiciando ele, e vamos supor que ele vai ser condenado, porque existem provas suficientes que ele é o autor dos 5 roubos, então nós vamos trabalhar com 5 roubos e, respectivamente, as penas que precisam ser somadas em razão disso. Agora, existe no nosso código também uma série de variáveis. Por exemplo, no artigo 70, existe o concurso formal, que é quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave das cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas se aplicam, então, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, se você tiver uma ação praticada que gere vários tipos de resultados que possam ser considerados criminosos, você vai ter, a princípio, a aplicação de uma das penas com um aumento em relação às outras para que a gente facilite a questão da dosimetria, da composição da pena final. Ah, Gabriel, mas o cara é como se ele praticasse 2 crimes. Tanto é que o próprio artigo está dizendo, se tu com uma ação conseguiu praticar
dois, por exemplo, desígnios autônomos, você queria os dois resultados, aí muda de figura, fica uma coisa mais parecida com o artigo anterior, né? Quando o cara literalmente mata dois coelhos com uma cajadada, querendo matar os dois coelhinhos, né? A gente já sabe que é esse o artigo a ser invocado. Temos também um artigo que é o 71, percebam que nós estamos numa trinca aqui, que é o do crime continuado. Ele vai dizer, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo e lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aí tu vai aplicar a pena do maior deles com um aumento que pode ir de 1/6 a 2/3. Aí vocês vão me perguntar assim, Gabriel, mas se o cara praticou 5 roubos, ele não tem que ser punido pelos 5 roubos? Olha, a princípio, sim. Mas, Gabriel, se o cara com uma ação ele acabou gerando dois resultados, ou se ele é passível de ser imputado por duas coisas, ele pertence a uma organização criminosa, eventualmente, que tinha um plano para depor um governo legitimamente eleito. Aí me parece o caso em que são dois desígnios diferentes que estão, embora numa mesma ação, talvez numa ordem, numa reunião ou alguma coisa parecida, eles vão ter que ser considerados desígnios autônomos. A gente fala do concurso formal quando uma ação gera dois resultados de uma maneira quase que espontânea, e aí a gente vai ter uma punição que vai levar em conta um aumento e não um somatório. E no crime continuado, é aquela coisa, Gabriel, e se o cara praticou 5 roubos porque ele entrou num ônibus e apontou uma arma para os passageiros e pegou a carteira de 5 pessoas, aí você pode considerar que, na verdade, foi um grande roubo com vários tipos de resultados. Ou quando o cara aproveita um período específico, né? Ele entra em algum lugar, num restaurante, numa noite, e ele vai furtando carteiras das pessoas, você não vai considerar que ele furtou 16 carteiras, então são 16 furtos. Você vai considerar que ele praticou um furto continuado por, digamos assim, 16 etapas, né? O que significa que você vai ser punido por um crime, mas com uma pena aumentada, e não por um somatório. Então, existem regras que estão bem especificadas no nosso código para dizer quando é que a pessoa praticou vários crimes e vai tudo ser somado, quando é que a pessoa praticou mais de um resultado criminoso, mas tem que ser considerado com uma ação, um desígnio, portanto, uma punição só, aumentada, quando é que isso aí vai valer como se fosse um concurso de duas coisas distintas, quando é que às vezes tu vai ter condições de tempo e lugar que fazem com que os teus crimes em sequência sejam considerados uma corrente, eles são elos de uma corrente. No primeiro exemplo aquele, se o cara praticou 5 roubos em lugares, em condições diferentes, ele vai ter 5 roubos na conta. Agora, é possível você transformar esses 5 roubos num outro contexto em um grande roubo continuado 5 vezes. Deu para entender? Bom, por que eu estou falando isso? Porque, como eu já tinha dito lá há alguns tempos atrás, esse projeto de lei, ele tem, eu não vou nem mencionar aquela questão, né, de modificação da lei de execuções penais para mudar a progressão de regime para alguns níveis mais brandos, para tentar fazer com que aqueles condenados eles atinjam as possibilidades de regime semi e ou aberto, né, de uma maneira mais ligeira. Aqui no caso não vai ter nenhum indo tão rápido para o aberto, porque as penas foram todas muito altas, a gente vai medir principalmente pelo tamanho de pena os percentuais. E essa parte aqui da lei, essa parte aqui do projeto, da redação, que é o projeto 2162 de 2023, ela acabou entrando em conflito com outra lei que a gente também já comentou aqui no nosso à parte, que é a lei antifacção. Fizemos aqui um programa sobre o chamado então projeto DERIT, e lá, justamente para fazer um populismo clássico, criou-se a ideia de aumentar o tempo de duração das penas e dos regimes de cumprimento para, supostamente, né, enrijecer essa possibilidade. Aqui, a gente cria novos parâmetros para amortizar, para amenizar a questão do cumprimento e entraria um conflito com a outra. Portanto, o próprio Davi Alcolumbre falou que não ia ser apreciado essa modificação. A estrela, portanto, dessa lei da dosimetria não é a primeira parte, não é o artigo 1º que muda a questão dos regimes de cumprimento de pena e as suas condições. A estrela aqui é o artigo 2º.
E o artigo 2º está justamente dizendo o quê? Ele modifica o 359-M, que é, lembrando, aquele artigo que vai falar justamente sobre a tentativa de golpe de Estado, né? A tentativa de depor por meio de violência o governo legitimamente constituído, porque ele vai dizer o seguinte, então olha lá o que está dizendo no projeto de lei. Quando os delitos desse capítulo estão inseridos no mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio de que trata a primeira parte do artigo 70, vedando-se a aplicação do cômputo cumulativo previsto na segunda parte desse dispositivo e no artigo 69. Então, aqui, de novo, o projeto de lei está dizendo assim, ó, sabe aquela parte do código que diz que quando tu pratica vários crimes, tu tem que somar as penas? E sabe aquela parte que diz que quando tu tem uma possibilidade de uma ação gerar mais de um resultado, sendo que tu quer esses dois resultados, e elas têm que somar as penas também? Então, o que vai acontecer é que para esse capítulo aqui, que ele está se referindo aos capítulos do crime contra o Estado Democrático de Direito, são vários artigos que estão ali naquele capítulo, isso não vai acontecer. Então, o projeto está descaradamente dizendo assim, ó, olha, se o cara cometeu 5 roubos, né, e não tem condições de tempo e espaço exatamente interligadas de uma maneira direta entre eles, eles são coisas que têm que ser vistas autônomas, ele vai ter suas penas de 5 crimes somadas para eventual condenação. Agora, se o anjinho, se a beleza, se o queridinho praticar crimes desse capítulo do código aqui, a nova proposta de artigo 359-M, letra A, é a de que não, nunca se soma. Você sempre considera um crime com aumento e não vários crimes. Então, eles estão inventando que, se você praticar vários crimes nesse contexto aqui, para este caso específico, as penas não vão ser somadas. Elas vão sempre ser tratadas como se fosse o concurso formal. A segunda bomba vem na letra B. Sim, porque o artigo já é 359-M, já vai do A até o P, né? E aí você tem, ainda por cima agora, de acordo com as propostas, você tem o 359-MA e o 359-MB. O que essas joias raras do Congresso deixaram de novo entrar em vigor, ganhar a luz do dia, porque derrubaram o veto do Lula, que tinha vetado tudo, é o texto que diz assim: quando os crimes previstos nesse capítulo forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou exercido o papel de liderança. Isso daqui, minha gente, vocês sabem qual é o endereço, né? É para contentar aquele pessoal que tinha pego cana justamente porque serviu de boi de piranha, serviu de figuração para essa tentativa de golpe, o pessoal do 8 de janeiro, obviamente. Então, quando os crimes deste capítulo, que engloba as infrações contra o Estado Democrático de Direito, forem praticadas em, entre aspas, contexto de multidão, aí a gente reduz até 2/3 da pena. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Claro, desde que a pessoa não seja o líder ou o financiador, né? Eu não vou nem querer cometer nenhum elogio a esse projeto completamente ridículo, mas aqui tiveram pelo menos a noção básica, né? O senso básico do ridículo e aliviaram justamente as pessoas que não são os líderes e financiadores, né? Esses não têm direito à redução. Então, a pergunta que não quer calar é possível ir ao STF contra este veto? Bem, a resposta aqui seria sim, é possível, dado o fato de que pode estar aprovada uma coisa que é inconstitucional. Pode estar derrubado o veto de uma coisa que não se coaduna com o sistema de regras, de normas, de preceitos constitucionais. E a gente sabe claramente que há aqui uma questão bastante complicada que diz respeito, por exemplo, à individuação da pena, porque os caras estão fazendo uma crítica à individuação da pena ao contrário. Eles estão querendo que uma pena que já foi dada e foi individuada tenha pauta em novos critérios e, no caso, tem a ver não especificamente com você criar ou você aprovar ou você destravar de um veto uma legislação que vai organizar ou que tem uma proposta de racionalizar o sistema, não. Você está tentando criar desesperadamente uma alternativa para que a gente possa diminuir uma pena de um condenado específico para que, eventualmente, ele possa
cumpri-la de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais expedita, digamos assim. Então, daria para dizer que a proposta aqui ela tem um caráter eminentemente político, que ela tem um caráter de partidarismo bastante exacerbado e que, portanto, ela não está necessariamente pautada numa função congressista que é a de aprovar legislação, que é de rever e ou reconstruir legislação, justamente pensando no bem comum. Aqui poderíamos dizer que há uma perversão da questão republicana que deveria pautar a elaboração de leis, tanto quanto a derrubada de vetos para fazer entrar em vigor legislação. A própria manifestação do líder do PT na Câmara, o Pedro Uxai, é uma manifestação nesse sentido, né? Assim que foi votada a derrubada do veto, ele disse: a redução casuística da resposta penal a esses fatos deixa o Estado Democrático de Direito vulnerável diante de novas tentativas de ruptura. A lei penal deve ser formulada para disciplinar situações gerais e não para produzir efeito benéfico dirigido a um grupo determinado de pessoas já identificados no debate público. Jair Bolsonaro, generais e demais envolvidos na trama golpista. Então aqui, o deputado ele está bem indo nessa linha em que a gente precisa questionar o fato de que nós estamos criando uma exceção injustificável que rompe com a própria sistemática do código em função de algo que não tem exatamente muita explicação e que diz respeito a uma legislação que visa atingir, visa ter efeitos exclusivamente para um caso e, dentro desse caso, mais do que nunca para uma só pessoa. E a gente acaba esquecendo que esse tipo de coisa precisa ter legitimidade e precisa ter estofo para ser aplicada, teoricamente, para sempre, né? Quando você cria uma lei, você quer que ela se mantenha em vigor, pelo menos esse tipo de lei, esse tipo de disciplina legal. Você não pode criar uma coisa no Código Penal como se fosse uma norma transitiva ou algo parecido, não. Você pode criar outros tipos de leis e outros tipos de instrumentos com esse propósito. Mas aqui, entrar uma coisa que modifica a possibilidade da sentença criminal em relação a uma infração não é exatamente uma coisa republicana, repito, é uma coisa que está usurpando este poder, está usurpando essa competência. É claro, o fato de que a gente tem nesse antirrepublicanismo da aprovação ou da derrubada, né? Eu ia falar da aprovação do teor do texto, mas ele já havia sido aprovado, né? O que aconteceu foi a derrubada do veto à aprovação do texto. Bem, a falta desse republicanismo no quesito da motivação para tanto a elaboração desse projeto quanto pela votação, eu não sei se é um argumento tão forte e eu não sei se é um argumento que o Supremo, nesse momento de muita tensão e muita fragilidade entre os poderes, estaria a fim de bancar. Um argumento que poderia ser utilizado, né, ele foi enfatizado, por exemplo, pelo desembargador de São Paulo, o Alfredo Atié, né, numa reportagem da revista Fórum, que saiu ainda na semana passada, e a explicação dele aqui tem um caráter mais técnico para a gente colocar isso em discussão no que diz respeito à própria constitucionalidade do rito adotado. Porque ele vai explicar que o presidente da República vetou integralmente a lei. Então, tu tem que analisar a matéria vetada. Tu não pode simplesmente dizer que, olha, eu vou derrubar o veto para essa parte aqui e vou deixar quieta a outra, que é justamente aquilo que eu tinha dito sobre a questão da progressão de regime. O artigo 1 do projeto esse da dosimetria fala que tem que reduzir os tempos e as condições para a progressão de regime. O artigo 2 é esse que nós comentamos aqui. O Alcolumbre botou em votação a derrubada ou não do veto só do artigo 2. Então, o cara simplesmente inventou uma divisão no que diz respeito à análise de uma matéria que foi vetada e foi vetada integralmente. O que aconteceu naquele dia foi, o cara disse assim, esse artigo 1 aqui está complicado porque ele está se chocando talvez com a lei da antifacção lá, e uma manda aumentar os tempos de progressão, outra manda diminuir. Então, assim, está muito confuso. Vamos votar para derrubar o veto só desse outro artigo aqui, então. Opa, porque daí... Aí tu está esculhambando o rito de tal maneira que, segundo o desembargador Atié, né, eventualmente mantém o veto em vigor até segunda ordem, dado o fato de que não é assim que é para ser conduzida a sessão e não é assim que pode ser avaliado esse tipo de coisa. Mas mesmo assim,
a gente estaria diante de um cenário em que o veto funcionou ou se manteria funcionando, mas tu ia submeter uma nova sessão para justamente reavaliar a questão de o parlamento confirmar a derrubada do veto ou não. E aí a gente estaria diante de um impasse que poderia ser solucionado em breve com talvez a elaboração de outro projeto de lei lidando só com uma parte, né? E a gente sabe que quando é para favorecer o que eles querem e quem eles querem, né, esses trâmites entre as duas casas eles andam tão rapidinho, né? Tão rapidinho. Então a questão do teor do projeto, que é o mais problemático, ela não estaria solucionada, mas se fosse optado por isso, ela estaria eventualmente brecada por um tempinho. Agora, se fosse em outros tempos recentes, daria para dizer que o próprio STF, ao apreciar eventualmente essa questão do rito, ele já poderia meter o bedelho no cerne da problemática e já poderia dizer algumas coisas, mas eu vou dizer de novo, eu não sei se agora neste momento, no maio de 2026 que nós estamos vivendo, o Supremo vai colocar mais lenha na fogueira nessa relação já bastante estremecida e com algumas variáveis aí que envolvem gente das duas casas, né? Algumas situações aí que dizem respeito a Banco Master e outros tipos de coisa, né? A gente está vendo um Supremo que ele próprio internamente já está mostrando algumas rachaduras que não andavam visíveis nos últimos tempos, onde a corte foi providencialmente coesa. Então tem muita coisa aí para colocar no cenário. Não é nem um pouco simples pensar nessa eventual possibilidade do Supremo, entre outros, rever ou entrar na discussão no que diz para com essa derrubada do veto na propositura do projeto de lei da dosimetria. Pelo amor de Deus. Claro, se o Supremo quisesse estourar a boca do balão, ele ia dizer que é inconstitucional porque o projeto está tentando simplesmente enfiar a goela abaixo um tipo de anistia que não é para existir em relação a esse tipo de crime, em relação a esse tipo de conduta. Agora, vamos combinar, né? Vamos combinar, né? A gente tem a situação aí mudada conforme passam os anos, meses, semanas e dias, né? Então eu acho bem pouco provável que o Supremo dê esse peitaço aí e, enfim, né? Vamos esperar para ver. Talvez a saída seja questionar justamente essa bagunça, nesse robodó no rito que o Alcolumbre inventou ali para que a parte que ele queria que passasse de verdade passasse de uma vez, né? Mas ainda acho que isso é uma coisa bem ligada a um formalismo que não mata a charada do problema. Ela só mascara, adia, né, dá uma anestesiada no problema, mas nem isso eu sei se vai acontecer, até porque a gente não sabe dizer o que vai acontecer. Aliás, a parte é isso, né? Estamos há 100 edições resumindo coisas para você, mas não botamos a mão no fogo por nada no que diz respeito a como funcionam as instituições do Brasil, como deveriam funcionar e o que vai rolar. Isso a gente não é louco de sair dizendo, isso é só profeta charlatão, isso aí é vidente de programa televisivo da tarde, né? Isso a gente não faz, a gente tem opiniões e a gente dá pitacos, mas a gente não chega nesse ponto. Então vamos esperar para ver, mas eu tiraria por hora o cavalinho da chuva quanto àquela crença de que é possível reverter isso aí na justiça e tudo mais, né? Precisamos de um tribunal que está a fim de comprar muita briga, muito além do normal, e essas fichas aí o STF andou gastando nos últimos tempos e agora a chapa está muito quente mesmo. Eu acho que tem que esperar ela dar uma esfriadinha, né? Então eu não sei se vai haver êxito no que diz respeito a isso, mas você já sabe a minha opinião, né? Deveria. Deveria porque, sim, concordo, os caras estão tentando, né? Tentaram meter uma anistia e não conseguiram, pegou mal. E então tá, então vamos fazer isso aqui que é tipo uma anistiazinha, é o mais próximo que dá de uma anistia. Esta é a motivação plenamente visível para que esse tipo de coisa, essa aberração aí, seja aprovada, né? Uma coisa que vai excepcionar o próprio código no que diz respeito a uma circunstância pela qual não tem motivo nenhum. Não há motivo para tu dizer que vários crimes nesse contexto vão ser considerados todos, né, uns embutidos nos outros, que nem a bonequinha russa aquela, né? Nesse contexto, desse jeito, não há explicação plausível que dê conta. Então é só uma questão de birra política.
Se a gente tem o judiciário querendo olhar para uma birra política e dizer que é uma birra política e, portanto, não vai passar e gerar outras birras políticas, aí já é outra coisa, né? Repito que eu acho que nesse momento não, mas a gente está no Brasil, o que não nos falta é emoção, então a gente vai esperar para ver. E agora você já está ou com um pouco mais de conhecimento, ou rememorade quanto a alguns aspectos bem esquisitos e esdrúxulos desse projeto de lei aí que havia sido vetado, mas por enquanto, por enquanto vai entrar em vigor. Tá, mas o que acontece aí? Bom, aí a gente precisa ter provocação da defesa para que o tribunal vá lá e trabalhe de novo, porque é preciso remodelar a questão da dosimetria das penas que foi elaborada quando da condenação, porque agora existe uma lei que favorece o réu, portanto, a gente precisa aplicar ela, porque a lei que favorece o réu, ela tem que retroagir, ela tem que ganhar os holofotes de aplicação, por mais que ele tenha sido condenado perante a vigência de uma outra lei, porque assim manda a nossa Constituição e aqui, né, a gente respeita a Constituição. Certo, minha galera? Muito obrigado por estar nos acompanhando aí as 100 partes, que venham os próximos 100, embora eu muitas vezes acho que vou ficar maluco de tanta coisa que eu tenho para fazer na semana. Quando chega a semana da parte, eu já começo a tremer, né? Eu fico pensando, meu Deus, além de tudo eu tenho que gravar uma coluna lá. Mas, ó, vale a pena, assim como os vira-casacas, vale a pena, porque a gente percebe que tem gente que gosta, tem gente que escuta, tem gente que acha legal, né? Então, esse é o combustível, é o estímulo que a gente tem para ficar aqui fazendo isso. Considere apoiar o Vira-Casacas, porque é muito importante para a gente. Um Pix recorrente para viracasacaspodcast.gmail.com de R$ 5 mensal, ele já nos resolve tanta coisa, mas tanta coisa. Então, considere isso aí para a gente, beleza? Voltamos em breve. Tchau para vocês e eu vou celebrar as 100 edições do A Parte agora e você pode celebrar também. Um brinde aí, onde você estiver, com eventualmente qual o copo e caneca e taça com a bebida que você preferir. Tchau, tchau.